A semana começou sob o impacto da paralisação dos caminhoneiros em todo o país e dúvidas sobre as condições de frete no curto prazo. No norte do Paraná, saíram pequenos negócios locais de milho a R$ 30,50 a saca. E no oeste, as pedidas estão a R$ 31 e compradores indicando entre R$ 29,50 a R$ 30. Na sequência do nosso aprendizado de como se operar contratos futuros de milho na BMF, vamos chamar agora Emerson Nazaré de Almeida. Bom dia! Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. Hoje, para nós retratar a questão do assunto educacional aqui, vamos falar sobre a figura dos participantes, ou na verdade o papel, olhando já sobre a ótica da participação através da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então nós temos ali a figura do comprador, a figura do vendedor e a figura do especulador, né? O especulador é considerado, para os membros do mercado financeiro, o sujeito que está ali com mais atividade em relação a se preocupar com a oscilação de preço para qualquer lado que ele vá. Então, para o especulador, ou na verdade ele acaba fazendo o entendimento, ou busca o entendimento muito mais da forma em que cada vez mais que os preços oscilam, né, entre o início do mercado. Por exemplo, se a gente tiver um início de pregão com uma oferta de negociação e que existe o negócio a 34, o especulador geralmente no primeiro momento ele não faz o negócio, ele espera a sinalização do volume de negócio ou espera a sinalização do comportamento do próximo negócio em relação, por exemplo, se sair negócio a 34,05, acima do último negócio que ele tenha percebido. Aí ele começa já a ter uma ideia ou uma idealização de que o movimento de alta, pelo menos para aquele momento, para aquele pregão ou para aquela circunstância que ele está analisando, pode ser para ele aí gerar para ele uma condição de resultado. Então, a hora que ele está olhando um negócio a 34, o próximo negócio a 34,05, ele já vai ficar mais atento na expectativa por um movimento mais de alta. Porém, o que faria o mercado sair de 34 para ir para 34,05? Logicamente, uma condição de avaliação por parte daqueles que precisam se preocupar quando o preço sobe. Quem precisa se preocupar na bolsa em relação à alta do preço do milho? Quando a gente fala da cadeia dos compradores, do lado dos compradores, são aqueles que têm aí a questão dos moageiros, né, Carlos? Pessoal também aí das empresas de transformação aí, de ração. Exportadores também, né? Utilizam a bolsa hoje com... O exportador olha mais aí em questão da posição da venda, né? Porque ele espera até um pouco o preço ficar mais caro na BMF para daí vir fixar, né? Visto que ele vai ter que entregar o milho na exportação. Então, quanto ele mais vende, ele fica olhando na questão do dólar também. Mas nesse movimento de alta, então, esses dois exemplos que eu dei, estariam dispostos a ter que comprar o preço do milho para se proteger de uma alta. E aonde ele avalia essa força, onde ele avalia esse comportamento? Quando do relacionamento com a corretora, ou quando do relacionamento com o assessor de investimento, no caso eu na bolsa com você, nós vamos estar informando para os nossos clientes que se preocupam com o movimento da alta, como está o livro de oferta apresentado na bolsa que fica disponível via sistema para que todos conheçam. Então vamos pegar, por exemplo, que a gente avalia que no pregão de hoje a gente esteja aí mostrando lá, que esteja aparecendo um comprador de 5 contratos a 34,50, um comprador de 5 contratos a 34,47, um comprador de 5 contratos a 34,45 e um comprador de 5 contratos a 34,40. Entre o 34,50 e o 34,40 fica a liberdade e a disposição para aqueles que queiram colocar os preços dentro da sua expectativa e necessidade em relação ao sentimento para o comportamento do preço do milho. Quer dizer que quem registrou a ordem de compra de 2 contratos ou 10 contratos a 34,40, o número não importa, mas por exemplo, quem colocou a compra no 34,40,
acredita até que o preço pode subir, porém está disposto a pagar R$ 34,40. Já o primeiro da fila está disposto a comprar 5 contratos a R$ 34,50, porque a estratégia dele aponta que a partir desse nível, ou nesse nível, é suportável para ele entrar comprando, porque a partir, vamos imaginar que ele compra a R$ 34,50 e o preço saia a R$ 34,60, que tenha lá uma oferta vendedora a R$ 34,60 e ele consiga comprar a R$ 34,50, logo em seguida saia outro negócio a R$ 34,60, então ele já está protegido aí em relação a 10 centavos. Mas Emerson, se tem um comprador a R$ 34,50 e tem um vendedor a R$ 34,60, quem é que pode dar o pontapé no primeiro negócio? Quem é que pode dar o start, o início do primeiro negócio? Na maioria das vezes é o especulador. O especulador tem a condição e ele tem essa característica de perceber que quando tem alguém, por exemplo, comprando a R$ 34,50, o especulador num determinado momento e de interpretação, seja muito mais pela questão técnica dos preços, está disposto a vender para alguém a R$ 34,50, porque ele está com a expectativa de comprar R$ 34,50 abaixo. E desta forma ele dá a condição para que os negócios comecem a serem iniciados e transacionados dentro da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, esse exemplo nada mais nada menos do que a oportunidade de transformar o nível do pensamento, mitigar essa condição de pensamento e sair, né, dessa teoria. O convite mais expressivo que fica para os ouvintes é sair dessa teoria e vir para a parte prática. De que forma até mesmo essa condição? Participando ativamente do mercado de futuros na Bolsa de Mercadorias e Futuros da BMF. Precisa o produtor hoje largar a reclamação de lado ou largar a lamentação de lado e vir para a questão ativa na participação em relação à ferramenta que tem sobre oscilação de preço na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, amanhã a gente volta retomando aqui em relação ao book de ofertas na ponta vendedora, para que entenda-se a questão aí democrática em que o book de ofertas dentro da bolsa te dá a condição de você registrar o preço ao melhor nível que você entenda como satisfação. É isso que eu tinha para hoje, Carlos, em relação a falar do comprador, do vendedor e também do especulador. Obrigado, Emerson, pela aula. E o nosso e-mail de contato é conversadafazenda@gmail.com. E daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias sobre o boi gordo.